Bom, vamos lá. Agora a gente vai para um exercício onde a gente vai falar sobre todos os pontos que a gente abordou em relação aos itens que transitam por uma folha de pagamento. Ok? Agora é a hora do exercício, a hora da fixação, a hora da compreensão de tudo que você precisa para analisar ou para fazer o cálculo de uma folha de pagamento. Lembrando que a folha de pagamento ela é calculada pelo software de folha de pagamento, ok? Aqui é um local de fixação de entendimento para que você tenha base para julgar os cálculos que o sistema está realizando. Então, se a pessoa não sabe fazer fora do sistema, ela não tem como validar aquilo que o sistema está fazendo, ok? Então, é importante que essa aula aqui eu vejo como uma das principais aulas para que você exercitando, né, e depois eu vou deixar esse conteúdo para vocês, tá? Vocês podem pegar aí na documentação de apoio, vai ficar a planilha, vai ficar um documento com as regras que a gente, dos pontos de folha de pagamento que a gente falou, então você vai ter esse material de apoio, vai ser super importante para você seguir aí, né, com o seu aprendizado, com o seu desenvolvimento. Ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto, antes de fazer qualquer cálculo de folha de pagamento, precisa se levantar é, as informações que serão processadas no ambiente. Então, eu trouxe aqui dois exemplos, tá? Então, a gente tem o funcionário 1 aqui e o funcionário 2 aqui embaixo. Então, vou pegar aqui o funcionário 1, a gente vai fazer a folha de agosto, no mês de agosto. A jornada desse empregado é de 220 horas por mês. O salário base dele é de R$ 1.500 por mês. Ele fez horas a 50%, ele fez 6 horas, foi apurado isso no ponto, ok? Ele fez 4 horas a 100%, também apurou no ponto. Ele fez 16 horas de adicional noturno, também isso apurado no ponto. Ele teve um dia de falta e por isso ele vai ter um desconto de DSR, tá? Por causa dessa falta injustificada. E ele teve 30 minutos de atraso também, vai ser inserido na folha de pagamento como um desconto de atraso. Os dias para cálculo de DSR são 25 dias úteis e 6 domingos e feriados, então vai ser a métrica de 25 por 6, lembrando que o mês de agosto tem 31 dias. Ele tem dois filhos menores de 14 anos. O valor do salário família é um valor que está intrínseco no sistema, mas eu coloquei aqui para você relembrar. A base do salário mínimo está aqui, embora ele não receba um salário mínimo, a base do salário mínimo serve para se utilizar de alguns parâmetros. Eu pulei aqui, tá? Desculpa. A insalubridade, que ele está aqui no grau mínimo, 10%, e é sobre o salário mínimo, por isso que esse valor está aqui também. Então, a insalubridade que eu acabei pulando. E aqui ele tem dias de vale transporte e de vale refeição, foram 22 dias úteis que foram pagos, ok? 22 dias úteis lá quem trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado. Então, essa contagem de dias, eu estou considerando 22 dias úteis para fins de cálculo de dias de vale transporte que serão pagos e vale refeição também que serão pagos. Então, eu coloquei aqui 22 dias, um valor de R$ 5,00 para ida, R$ 5,00 para voltar. Então, ele tem duas tarifas de R$ 5,00, que dá um valor de R$ 10,00 por dia. Então, o valor total da compra que ele recebeu de carga de vale transporte foi R$ 220,00. E o valor recebido de VR é R$ 35,00 por dia, que multiplicou 22 dias úteis, então ele recebeu R$ 770,00 de crédito para Vale Refeição. Então, aqui são os dados do funcionário 1. Eu vou falar do funcionário 1, nós vamos fazer a folha do funcionário 1, depois a gente vai nos parâmetros do funcionário 2. Então, vamos para o cálculo da folha 1, funcionário 1. Bom, folha de agosto de 2023, salário base dele é R$ 1.500.
com 220 horas por mês, a jornada, ok? Jornada mensal. Bom, os dias trabalhados, eles serão contados a partir do momento que, se ele não teve uma admissão durante o mês, ou seja, se ele é um funcionário já antigo e ele já vem sendo processado, o cálculo ele não estava de férias, não tem nenhuma observação, então a quantidade de dias que ele recebe é sempre 30. Então, 30 dias é o salário integral. Então, ele tem aqui 1.500, 30 dias, trabalhou o mês todo, salário integral. Bom, a gente viu que nas informações de folha dele, ele tem uma insalubridade aqui, ó, de 10%. Então, a gente colocou aqui a adicional de salubridade, qual o percentual? 10. Então, qual é o cálculo? O cálculo é salário multiplicado por 10%. Então, é o adicional de insalubridade dele. Bom, a gente viu que ele também tem horas extras, tá? As horas extras dele aqui, ó, 50% ele tem 6 e a 100% ele tem 4. Então, a gente coloca 6 aqui e coloca 4 aqui. Observe que o valor já apareceu, mas eu vou fazer o cálculo desse valor com você, ok? Vamos lá. Quando a gente olha para o cálculo de horas extras, vamos pegar aqui, vamos colocar aqui no cantinho, tá? Qual é o valor de uma hora desse empregado? Uma hora. Uma hora equivale a salário dividido por jornada. Então, uma hora dele equivale a R$ 6,82. Uma hora é 50%, é igual a isso aqui vezes 1,5, ok? Então, a gente tem hora normal, hora normal, e aqui, hora 50%. Então, qual que seria o valor aqui? Ele tem 6 horas a 50%, aqui, ó, 6. Então, eu coloco 6 vezes 10,23. O valor que vai dar R$ 61,36. É o valor que deu aqui. Bom, se uma hora dele a 50 é 10, uma hora a 100% é isso aqui vezes 2. Então, aqui é a hora 100%. E vai dar 4 horas vezes R$ 54,55. Bom, ele tem agora que receber o DSR sobre as horas extras, lembra? Do cálculo que a gente tem que pagar sobre o todos os adicionais. Ele tem direito a receber os adicionais que a gente comentou, na hora extra, adicional noturno e comissões. Ele tem direito a receber o DSR sobre essas horas extras. Qual é a base? A base é 25 úteis por 6 domingos e feriados, né? Então, a base é 25 por 6. Então, aqui pega aqui o valor da hora extra 50%, mais a hora extra 100%. Então, são essas 2 horas aqui. Vai dividir por 25 e vai multiplicar por 6, que são os parâmetros do mês. E isso aqui varia conforme o mês. Lembrando que os dias úteis são contados de segunda a sábado, né, para as pessoas que não trabalham por escala. Na jornada administrativa, são contados de segunda a sábado, e os dias inúteis são considerados os domingos e feriados. Então, no caso aqui, tiveram soma de domingos e feriados deu 6, e de segunda a sábado deu 25. E aí, dividiu e multiplicou, e a gente achou o valor do DSR sobre a hora extra. Bom, ele tem adicional noturno. Quantas horas são? Ele tem aqui, ó, adicional noturno 20%, 16 horas. Então, a gente vai lançar aqui 16 horas. Bom, a gente tem o valor da hora normal. O adicional noturno, ele é o quê? 20% da hora. E não é sobre a hora, é da hora. Então, é isso aqui
vezes 20%. Então, dá 1,36. Se você pegar 1,36 e multiplicar por 16, você vai encontrar 21,82, que é o valor que a gente achou aqui. O mesmo cálculo do DSR sobre a hora extra é o mesmo que vai fazer sobre o adicional noturno. Então, a gente tem aqui, ó, o valor do adicional noturno dividido por 25 e multiplicou por 6. Então, aqui, a gente já está fazendo ó, o complemento de todos os eventos que a gente já tinha colocado aqui para facilitar o andamento. Bom, aí tem um salário família aqui que ele tem filhos, 2 filhos, tá vendo? Menores de 14 anos. E o valor de salário família é 59,82. Então, eu vou colocar 2 aqui e ele vai multiplicar o valor automático por 59,82. Então, aqui eu tenho o salário família que está sendo pago. Fechei, fechei todos os parâmetros aqui relativos aos pagamentos que ele teria direito. Então, até aqui, eu fechei os parâmetros de pagamentos e agora eu vou pegar os descontos que eu tenho aqui dentro desses parâmetros de pagamento. Eu também tenho os parâmetros de descontos, que seriam aqui, ó, um dia de falta, um DSR e 30 minutos de atraso, tá? Então, a gente vai voltar para cá. E aí a gente tem aqui o total de proventos já fechou. Agora a gente vai para o total, para os descontos, tá? Os descontos eu coloquei aqui, um desconto de assistência médica, R$ 1, que simbólico, a empresa não cobra um percentual, que eu coloquei como se fosse um valor simbólico de R$ 1. O vale transporte, 6% sobre o salário 1.500, 6% aplicou, deu R$ 90. O vale-refeição é 20% sobre o valor que ele recebeu, então apliquei 20% sobre o valor de 770. Então ele recebeu 770 vezes 20%, 154. Ok? Aqui. O dia de falta, ele tem um dia de falta injustificada. Esse um dia de falta, que está aqui, um dia de falta, um DSR, os 30 minutos de atraso. Esse um dia de falta é o quê? Um dia equivale a o salário dividido por 30. Então, você acha um dia. Se ele tivesse 2 dias de falta, automaticamente multiplicaria. Ok? Então, a gente está falando aqui de um dia de falta. E a gente tem aqui também o desconto de DSR, porque ele faltou aqui uma vez, então a empresa decidiu descontar o DSR dele de um dia também. Então, é igual. Então, o DSR é igual a um dia. Tá? E a gente tem aqui 30 minutos de atraso. Então, como é que a gente vai achar os minutos? Bom, eu sei que uma hora normal, aqui, ó, uma hora normal equivale a quanto? R$ 6,82. Então, se eu pego uma hora e divido por 60 minutos, que equivale a uma hora, eu acho a quantidade de um minuto. Então, se eu tenho uma hora normal, eu tenho aqui automaticamente a divisão de uma hora, do valor de uma hora por 60, eu vou achar isso aqui. E aí eu vou multiplicar isso aqui pela quantidade de atrasos, de minutos de atraso, vezes 30 minutos, 3,41. Poderíamos fazer, como é meia hora, e aqui a gente tem uma hora, a gente poderia pegar esse valor de uma hora e dividir por 2, que daria a mesma coisa. Então, no caso, se aqui fossem 45 minutos, eu colocaria 45 minutos aqui, ele me daria R$ 5,11. E aí a quantidade de minutos que eu quiser que forem apurados no ponto de atraso é que seria multiplicados para fazer essa conferência, tá bom? Então, aqui a gente encerra os descontos, seriam os descontos sem envolver o INSS e sem envolver o imposto de renda. Bom, baseado no processo, eu tenho que fazer agora as apurações das bases antes de fazer esse cálculo aqui. Então, esse cálculo aqui, a gente, em momento algum, chegou a fazê-lo durante as nossas aulas. Mas agora a gente vai fazer. Ok? Então, você atente, porque antes de executar qualquer cálculo de INSS de imposto de renda, você precisa primeiro apurar
uma coisa, a base. Então, para fins de base de INSS, eu tenho que avaliar quais os eventos aqui incidem para INSS e imposto de renda. Aqui, todos os eventos aqui são relacionados a salário. Eu deixei para vocês um material em uma das aulas que tem lá a tabela de incidências, tá? Tabela de incidências, onde tem lá os eventos. Foi no ano, acho que na de rescisão, tá? Tem a tabela de eventos lá que você vai ver que quais os eventos vão incidindo em INSS, FGTS e Imposto de Renda. Então, aqui, para a gente saber o que incide e INSS, esses eventos aqui todos são relacionados a salário. Então, todos eles têm incidência. O salário família é o único que não possui incidência nenhuma, tá? Nem de INSS, nem de Imposto de Renda e nem de FGTS. Tá? Então, aqui, a gente teria como base 1.717,37. Como é que a gente identificou isso aqui? Bom, eu tenho meu total de proventos, que é isso aqui, e eu tenho uma parte que não compõe a base, que é esse aqui, o salário família. Então, eu vou descontar ele aqui. Então, eu achei 1.820,78. Mas a minha base de INSS está com 1.717,37. Por quê? Porque eu tenho aqui os descontos, tá? Esses descontos aqui, eles deduzem da base, ou seja, o funcionário não recebeu esses dias, então o INSS não pode ser calculado sobre esses dias. Então, já que descontou, a base também é deduzida, tá? Então, a gente tem que deduzir aqui igual esse menos esse menos esse menos esse, tá? Então, a gente achou o 1.717, que vai se aplicar para o FGTS e para o Imposto de Renda, as mesmas bases. Então, aqui a gente encontrou a base. Bom, eu tenho também dois dependentes, né? Lembrando que ele tem dois filhos aqui para salário e família, então ele possui dois dependentes, tanto para salário e família quanto para imposto de renda. E com base esse valor que a gente encontrou aqui, de base de FGTS, aqui será aplicado os 8% para a gente fazer o recolhimento do FGTS dele, que seria nesse mês 137,39. Então, vamos agora que encontramos a base de INSS, vamos para o cálculo de INSS, ok? Bom, aí tem a tabela já está aqui do lado. E lembrando que essa informação, gente, essa planilha com esses dados, com tudo que está aqui, vai ficar disponível para você, ok? Então você vai poder exercitar, vai poder fazer cálculos, vai poder fazer simulações, tudo aí por conta própria, usando como exemplo esse vídeo, tá bom? Então, vamos lá agora. Vamos calcular a folha 1, a base do INSS é 1.717,37, que é a folha 1, base de INSS, 1.717,37. Então, no cálculo de INSS, a gente tem as seguintes particularidades. Existe uma tabela, okay, que é chamada uma tabela progressiva, aonde existem faixas e em cada faixa aplica-se um percentual. Então, se o empregado tem o salário até 1.320 ou a partir de 1.320, que é o salário mínimo, não pode ter menos, 1.320, ele tem aqui uma alíquota de 7,5%, tá? Que é o valor, o percentual que vai ser aplicado sobre a base da remuneração. Então, você tem 1.320, que é a base, e você tem o percentual de 7,5%, e você tem o desconto, que é esse aqui, vezes esse, R$ 99. Então, o teto aqui, na faixa da primeira faixa de contribuição, é R$ 99. À medida que se pula de faixa, você mantém essa base, ok? E aí a gente vai para a parte segunda, que é a faixa 2. Ou seja, o que passou de 1.320, 0,1, até 2.571,29, o percentual vai ser 9%. Então, a gente tem aqui, ó, a base, tá? A base,
Vou colocar aqui base salarial, INSS, 1.717,37. Ele está na faixa 2. Por que que ele está na faixa 2? Porque ele saiu da faixa de 1.320. O valor dele é 1.717. 1.717 está aqui, ó. Entre 1.320,01 e 2.571,29. Então, ele está na faixa 2. Então, a primeira faixa está aqui, que é o valor de teto. Aí, qual é o valor de desconto? 99. Qual é o percentual? 7,5%. Bom, para chegar até 1.717, faltam ainda o quê? Tem aqui uma continha, ó, 1.717 menos 1.320. Então, faltam R$ 397,37. Esse valor aqui, ele está na faixa 2. E a faixa 2 diz que na faixa 2 ele tem que ter uma alíquota de 9%. Então, 9% está aqui. Isso aqui é o quê? 397,37 vezes 9%. Então, você tem aqui, na faixa 2, R$ 35,76. Somando os dois aqui, você encontrou R$ 134,76, que é o desconto de INSS, que vem para cá, para a folha, como desconto de INSS. Qual que é a faixa dele? Faixa 2. Faixa 2 é 9%. Então, aqui aparece 9. Bom, agora a gente tem que ir para o cálculo de IR. A base dele, de IR, é 1.717. Na tabela de cálculo de imposto de renda, existe também um teto de isenção, tá? Que é o quê? 2.112. Alíquota isenta, parcela deduzir isenta. Então, até quem ganha até 2.112 não sofre nenhuma retenção de imposto de renda na fonte, tá bom? Então, para esse funcionário aqui, não há desconto, tá? Desconto de imposto de renda não tem. Então, a gente vai fazer o próximo, e no próximo a gente vai ter um cálculo mais complexo, porque vai ter agora um INSS com a faixa maior e o cálculo do imposto de renda. Bom, vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar o vídeo e a gente volta para o funcionário 2. Deixa eu só verificar se a gente concluiu tudo aqui. Vou limpar aqui. A gente tem, então, o total de proventos 1.940, desconto 483. A gente tem um valor líquido que vai pagar para o funcionário, esse valor de 1.457,25. Aqui estão as bases, o valor do FGTS para recolher é 137,39. Então, aqui a gente encerra a folha do funcionário 1, lembrando que os dados do funcionário 1 estão aqui, e a gente já passou por todos esses pontos que estão aqui para a gente validar o cálculo dele. Vamos para a próxima aula para que a gente possa fazer o funcionário 2.